Olá pessoal, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo após o pedido de alguns inscritos sobre como estudar. Então, primeira coisa, o que eu vou falar aqui, algumas coisas são coisas que eu estudei, outras coisas são coisas que eu vi na prática mesmo e que eu vou passar para vocês, tá? Mas não é nada que, nossa, vai valer para todo mundo, eu sei o segredo, isso não existe, tá, gente? Então é realmente um pouquinho da minha vivência para passar para vocês e eu espero que ajude. Então vamos lá. Primeira coisa, é importante que tudo que eu vou falar aqui é voltado para um aluno que quer estudar, tá? Que já está motivado a estudar. Já que aqui no canal eu faço mais voltado para a galera do pré-militar e, claro, também pessoas que fazem pré-vestibular, mas que são pessoas que já estão motivadas para estudar, tá? Não são pessoas que, eu quero aprender, mas não tem certa motivação, que querer e realmente ter motivação, realmente fazer as coisas são coisas diferentes. Então aqui eu vou comentar um pouquinho para pessoas que querem estudar, que estão motivadas a estudar e se esforçam para isso. Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não é igual a ninguém e que cada um aprende dentro do seu ritmo. Então, às vezes, a gente estuda com alguém porque se sente mais motivado a estudar com alguém do que estudar sozinho, mas aquela pessoa aprende muito mais rápido do que você e aquilo já te deixa para baixo, do tipo, a pessoa já conseguiu entender e eu ainda tô aqui na luta. Então, a primeira coisa é isso, a gente precisa entender que cada um tem o seu ritmo, tá? Cada um tem o seu cérebro, cada um pensa de uma forma, então não dá pra gente se comparar com ninguém. Vão ter pessoas que aprenderam mais rápido que você e pessoas que vão demorar mais do que você. Então o primeiro passo é a gente entender de fato isso, que cada um tem o seu tempo, cada um vai aprender dentro das suas capacidades. E o que eu acho assim, em termos realmente de estudo, mais importante é a gente identificar que tipo de aluno que eu sou. Então, que tipo de aluna eu, Maria, sou? Como assim, que tipo de aluno? Existem pessoas que têm mais facilidade em aprender ouvindo, pessoas que têm mais facilidade de aprender vendo e pessoas que têm mais facilidade de aprender escrevendo. Então, tem gente que consegue aprender coisas de matemática, coisas de física, gravando e à noite ouvindo. Ou consegue só de assistir um vídeo aula sem escrever, só de assistir já consegue entender. Então, tem pessoas que são pessoas auditivas, elas aprendem ouvindo. Tem pessoas que já precisam visualizar. E aí por isso que a matemática e a física têm essa dificuldade a mais. Porque além de toda a parte de conta, que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos, você precisa visualizar certas coisas, porque nem sempre a gente tem os recursos. Então, às vezes a gente vai falar de algo de geometria. Quem não tem dificuldade em geometria, na maioria das vezes porque não consegue entender o que o exercício está falando. E quando o exercício traz o desenho é mais fácil. Por quê? Porque quando o exercício traz o desenho, a gente já está visualizando. Quando o exercício só tem o enunciado, a gente precisa entender o enunciado e visualizar. Então, é importante a gente entender que tem pessoas que precisam de fato visualizar e tem pessoas que precisam escrever. Então, o primeiro passo é a gente identificar que tipo de aluno sou eu. Se eu aprendo melhor ouvindo, então eu vou correr atrás de recursos que me ofereçam isso. Se eu aprendo melhor vendo, eu preciso ver os recursos que me oferecem. Se eu aprendo melhor escrevendo, eu preciso escrever. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E a partir disso, se você identifica como é a sua forma mais fácil de aprender, aí você vai formando as conexões necessárias. Porque tudo para a gente aprender se torna mais fácil se a gente consegue criar algo significativo. Claro, em prova que a gente faz de concurso militar, na verdade a gente meio que quer aprender aquilo, gravar aquilo, fazer a prova e passar. Mas de alguma forma aquilo tem que ser significativo para você. Senão você também vai aprender 6 meses antes da prova e pode chegar no dia da prova, caraca, eu lembro que eu vi isso, mas esqueci. Então é importante, além da gente identificar que tipo de aluno que a gente é, tentar trazer significado para aquelas coisas. Claro, gente, nem tudo vai dar, mas assim, o máximo que vocês puderem, porque isso vai fazer com que o cérebro de vocês memorize mais. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa de escrita, tudo eu preciso escrever. E aí, quando eu falo isso, claro que conta, né? A gente precisa escrever. Mas até para eu estudar uma lei, por exemplo, para eu estudar português, eu preciso escrever. Então, eu vou estudar uma lei, eu basicamente reescrevo a lei com as minhas palavras.
e aquilo faz com que eu aprenda, ou grave simplesmente para fazer a prova, mas é daquela forma. Se eu só ler, eu esqueço. Se eu ouvir, eu esqueço. Eu só de fato aprendo ou memorizo se eu escrever. Eu preciso escrever tudo. E depois que eu identifiquei isso, tudo se tornou muito mais fácil para mim, porque às vezes eu ficava assim, eu tenho que aprender história, eu tenho que aprender não sei o que só lendo. E eu percebi que não, que eu até lembrava uma coisa ou outra, mas a maior parte do meu cérebro deleta, assim, total. Então eu vi que eu preciso escrever. Então essas que seriam as dicas que eu digo para vocês, que eu passo para vocês. Identifiquem qual é a melhor forma que vocês aprendem. Se for escrevendo que nem eu, não trabalho, tá? Porque às vezes a gente precisa reescrever muitas coisas. Mas se é isso que de fato vai te ajudar, é importante. Então, enfim, a gente vai gastar muita folha escrevendo, mas pelo menos a gente vai aprender. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Identifiquem qual é a melhor forma que vocês aprendem e, a partir disso, tudo que vocês forem estudar, tentem trazer conexões, nem que sejam conexões nada a ver, conexões engraçadas. Por isso que música, às vezes a gente tem música, às vezes a gente tem palavras de besteira para gravar fórmula, e isso faz com que a gente grave. Por que a gente grava? Porque aquilo é engraçado, aquilo faz uma associação dentro da nossa cabeça. Então, o máximo que vocês puderem fazer de associação, façam. E também, mais específico de matemática e física, claro, tem pessoas que têm uma facilidade, né, um raciocínio lógico muito mais rápido, mas como eu falei, se você quer e você insistir, você vai conseguir. Só que as pessoas que têm maior facilidade talvez consigam antes de você, se também continuarem estudando. Mas se você persistir, você vai conseguir. Basicamente isso. Só que você vai demorar um pouco mais, já que você tem uma certa dificuldade comparada a outras pessoas. Então é isso, galera. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Tô tentando colocar os conteúdos que vocês têm me solicitado. E é isso. Bons estudos!